Fala galera do canal O Mapa da Cripto, sejam bem-vindos. Então galera, eu tô aqui num cenário, quero mostrar esse gráfico bem esticado para vocês entenderem o que está acontecendo nesse momento e o que aconteceu lá atrás, porque eu faço leitura gráfica já tem bastante tempo e houve uma queda absurda na BTC que poucas pessoas comentam. Uma queda diante de uma alta absurda. Uma queda absurda diante de uma alta absurda. O que nós estamos fazendo nesse exato momento? Estamos corrigindo exatamente num dos melhores pontos que se pode comprar uma criptomoeda hoje, ou seja, na média de 20 períodos do semanal. Você vê aqui que a BTC está nesse momento encostando e ela já não consegue ultrapassar isso aqui. Ela não consegue ultrapassar, mas o tamanho dessa vela de venda aqui denota uma força vendedora muito grande, ou seja, a possibilidade da gente ultrapassar essa média é muito grande, mas ainda a correção é normal, ainda a correção está normal. O outro suporte que a gente tem é aqui, e aí seria, no caso aqui em 53, 50 mil, e um suporte ainda maior nessa região aqui, ó. Exatamente nessa região aqui, vou até circular aqui, porque foi uma região uma das regiões onde mais trabalhou a BTC. Você vê aqui que se você for observar no gráfico mensal, né, no mensal não, no semanal, a gente subiu aqui, fez uma pequena movimentação aqui, e aí logo depois rompeu para cima. E agora a gente está descendo aqui numa região onde passou direto praticamente. Então não seria nada bizarro tocar ali mais ou menos 53 mil e voltar a subir, ou até mesmo bater na média de 50 e continuar a subir. Onde está a média de 50 no semanal? Lá em 45 mil. E é uma região onde trabalhou bastante aqui, entre 45 mil e 38 mil. Essa região aqui foi uma das regiões onde mais trabalhou e é como se fosse uma. É como se fosse, não. É um super suporte porque foi uma região onde trabalhou muito. É uma região de muito mais interesse do que essa região aqui de 50 mil e pouco. Mas o que acontece? Você deve estar se perguntando, pô, Abner, mas você vem falando bastante tempo que você não acreditava que poderia romper e tal. Sendo que eu venho falando pra vocês, galera, que é o que eu acreditava. É o que eu acreditava pelo desenho gráfico que estava se formando. Nesse exato momento, a gente está num cenário de observação. Por quê? Tem muita coisa acontecendo no, no macro, né? Que é o mercado externo. Tem notícia para sair hoje, que eu falei para vocês no primeiro vídeo e tal. Mas só que tem um cenário que eu queria apontar para vocês. Esse aqui é o primeiro cenário. Ó, esse aqui é o primeiro cenário. É romper a média de 20 no semanal. O segundo cenário é trabalhar nessa região aqui. E o terceiro cenário é nessa região aqui. Galera, passou disso aqui fica muito mais preocupante. Mas eu vou apontar para vocês um cenário onde chegou na preocupação e que a gente não pode descartar que pode acontecer. Foi um cenário que muita gente achou que a BTC ia entrar por um viés de baixa de forma absurda, porque foi uma correção bizarra e simplesmente depois houve uma reversão, liquidou meio mundo para baixo e depois liquidou meio mundo para cima. Isso que foi bizarro, que foi o cenário da pandemia, né? Que foi ali em 2021, onde a BTC chegou ali mais ou menos 65 mil dólares. E aí ela simplesmente saiu de 65 mil dólares, deixa eu explicar aqui para vocês. Ela saiu de 65 mil dólares e foi parar lá próximo de 29 mil dólares. Olha isso que bizarro, né? Você tem um cenário de mais de 30 mil de queda. Simplesmente mais de 30 mil. Olha isso aqui. Olha isso aqui tudo que caiu. Ó. E aí depois, olha o que o gráfico fez. Ó. Quando todo mundo achou que ia ter uma queda muito mais bizarra, aí fez isso aqui. Fez isso aqui. E aí atingiu lá a última máxima histórica, né? A máxima histórica anterior, que foi ali em 69 mil dólares. Isso aqui foi um cenário de pandemia, onde o mercado realmente ficou muito mais volátil, né? A pandemia ela teve início ali em torno de 2020 lá na China, e aí depois foi se propagando aí para outras regiões, enfim. Ficou bem mais. Ficou bem complicado.
E aí, galera, é um cenário onde a gente não pode descartar que pode acontecer. Mas o primeiro cenário, nesse momento, já que rompeu uma região onde a gente estava projetando, se por acaso essa vela aqui não voltar para cima, não voltar para a bandeira, as próximas projeções são essas aí. E aí é aquela situação. Não tem como saber até que fundo vai. A gente tem vários suportes. Eu citei aqui um, eu citei dois e eu citei três. Para mim, esse que é o suporte principal. Se sair daqui, galera, se sair desse eixo aqui de 40 mil, aí realmente vai ter uma queda muito mais brutal. E aí a gente pode parar exatamente aqui nessa região lá de 32 mil mais ou menos, que é uma região onde trabalhou pra caramba. Que é uma região onde trabalhou bastante, que é essa região aqui, ó. É exatamente essa região aqui. Então, esse aqui são todos os cenários que eu vejo atualmente, tá? Esse aqui é todos os cenários que eu vejo atualmente. Primeiro cenário, voltando. Média de 20 no semanal. Rompeu aqui, esse aqui é o segundo cenário. Trabalhar entre 53 mil e 50 mil. Quarto cenário. Isso, no caso, o primeiro cenário, se por acaso voltar para dentro da bandeira, a gente continua no jogo. A gente continua aqui em cima, trabalhando aqui em cima e depois romper lá. Se por acaso for continuar o cenário de queda, terceiro cenário é esse aqui, entre 47 e 40 mil dólares, 48, 40 mil dólares. E o outro cenário seria esse aqui, que pra mim seria o bizarro, né? É um cenário onde trabalhou pra caramba, que é ali em torno de 24 mil até 30 mil, que é o cenário pra mim menos improvável, né? Menos improvável. Então, galera, isso aqui é tudo que a gente tem que se atentar nesse momento, tá? A alta ela vai acontecer. É quase impossível de não acontecer. A gente não está num cenário muito favorável, onde talvez o mais complicado seja a questão das guerras que estão acontecendo. A questão principal hoje é os Estados Unidos, né, em relação à taxa de juros. Eu acredito que tem notícias que já estão sendo desfavoráveis para a gente. Não é à toa que o mercado está caindo um pouco mais. Por que que acontece? Antes da notícia principal sair, outras pessoas provavelmente já souberam da notícia. Então, antes de 13h30, pelo fato de ter muita especulação, pode ter uma situação onde já saiu realmente a decisão e aí só vai ser dada a notícia. A gente está num cenário bem decisivo aqui. Eu quis passar os piores cenários possíveis em relação à BTC. Falou, galera? Esse aqui foi o vídeo a respeito do cenário negativo que pode acontecer. A gente tem que estar preparado. E é isso aí. A alta praticamente não tem chance de não acontecer. A alta praticamente 100% de chance de acontecer e a gente precisa estar preparado para comprar mais se por acaso cair mais, tá? A gente não pode negligenciar os cenários negativos porque eles acontecem. Falou? Um grande abraço aí, galera. Tamo junto. Valeu!